William falou abertamente sobre as conversas que ele e a sua mulher Kate tiveram com os filhos após o diagnóstico de cancro dela. Comecei a sentir coisas que nunca tinha sentido antes e fiquei muito triste e deprimido. O príncipe William, forte, firme, sempre presente, está a enfrentar uma crise de saúde que o palácio já não consegue esconder. A situação é mais grave do que pensávamos inicialmente, confirmam fontes do palácio, causando grande comoção na Grã-Bretanha. Não se trata de um susto passageiro, algo que não desaparecerá silenciosamente. Kate terá cancelado todos os seus compromissos futuros e recusa-se a separar-se dele. Os funcionários do palácio percorrem os corredores com lágrimas nos olhos. O futuro da monarquia está subitamente por um fio. Que diagnóstico devastador foi finalmente o palácio forçado a revelar. A dor oculta que ele já não consegue suportar. O príncipe William herdou da mãe o dom de fazer as pessoas sentirem-se vistas, de transformar um breve aperto de mão num momento de ligação genuína. Não há nele arrogância, nem a sensação de que se considera acima das lutas comuns da vida. Esta manhã, porém, essa graça começa a ruir sob uma pressão que ele não consegue definir. O relógio digital na sua mesa de cabeceira marca 5 horas e 45 minutos quando abre os olhos. Ainda não ouviu o alarme, mas o seu corpo despertou sobressaltado na mesma, arrancado ao sono por uma dor surda que se espalha pela base do crânio. William permanece imóvel por um instante, fitando o teto do quarto, tentando perceber o que se passa. Tudo e nada. Os seus membros parecem pesados, como se a gravidade se tivesse intensificado da noite para o dia. A dor de cabeça já lhe é familiar, uma companheira indesejada há semanas. Mas esta manhã, a pulsação é particularmente insistente. Quando o alarme finalmente toca, ele estende a mão para o silenciar e repara que a sua mão treme. Ligeiramente, o suficiente para o fazer parar e encarar os próprios dedos como se pertencessem a um estranho. Fecha o punho, abre-o. Tenta convencer-se de que não significa nada. O espelho da casa de banho mostra um rosto que ele reconhece, mas em que não confia totalmente. Há olheiras que os maquilhadores se têm esforçado por disfarçar antes das aparições públicas. A sua tez parece mais baixa do que deveria. Deita água fria na cara e agarra-se à borda da pia, esperando que o mundo se estabilize à sua volta. Vestir-se demora mais tempo do que o normal. Os seus dedos hesitam com botões da camisa que deveriam ser automáticos. A gravata recusa-se a cooperar e ele precisa de recomeçar 2 vezes até que o nó fique firme. Através da janela, a madrugada desponta sobre Londres, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Deve ser lindo. Em vez disso, os seus olhos doem. Lá embaixo, o palácio já está a ganhar vida. Os funcionários percorrem os corredores com uma eficiência silenciosa, preparando-se para mais um dia de serviço público cuidadosamente orquestrado. William acena com a cabeça às pessoas que se cruzam no seu caminho, oferecendo bom dia com uma saudação que soa mais tranquila do que realmente sente. A sua secretária particular espera-o do lado de fora do escritório com café e uma pilha de pastas. Dia agitado pela frente. Senhor, diz ela, caminhando ao seu lado. A reunião sobre conservação ambiental é às 9, seguindo-se a ligação com o ministro da Habitação às 11. Esta tarde, visitaremos o Centro Juvenil e precisaremos de rever o roteiro da Escócia para a próxima semana. William aceita o café com as 2 mãos, necessitando de mais estabilidade. Muito bem, vamos começar com os relatórios desta manhã. Acomoda-se atrás da secretária e abre a primeira pasta. As palavras na página misturam-se imediatamente, as letras fundindo-se umas nas outras como aguarelas na chuva. Pisca com força, tenta concentrar-se novamente e repete a visão. Melhora por um instante, depois piora. O seu coração começa a palpitar, não pelo esforço físico, mas pela fria constatação de que não consegue ler os seus próprios relatórios. Senhor, o senhor está bem? Levanta o olhar e vê a sua secretária a observá-lo com preocupação. Devia estar a olhar para a mesma página há muito tempo sem dizer nada. Bem, responde rapidamente. Estava apenas a pensar. Mas ele não está a pensar. Está a lutar. A lutar para manter as mãos firmes sobre a mesa. A lutar para manter a expressão neutra. A lutar contra a crescente certeza de que algo dentro de si está fundamentalmente errado e a piorar. O texto flutua novamente. Pressiona o polegar e o indicador contra os olhos, aplicando pressão na ponte do nariz. Poderia resumir-me os pontos principais verbalmente? Prefiro discutir do que ler esta manhã. É um pedido razoável. Ninguém questiona isso, mas William sabe que está a ganhar tempo, a encontrar soluções alternativas, a esconder sintomas que ainda não compreende. Às 8h30, o tremor nas mãos alastrou para uma ligeira instabilidade nas pernas. Levanta-se para ir buscar os papéis para a reunião e precisa de se apoiar na mesa para se equilibrar. O movimento é tão pequeno que ninguém dá por isso, mas aterroriza-o.
O seu corpo está a falhar de formas que não consegue controlar ou prever, e tem uma sala cheia de pessoas à espera que lidere uma discussão sobre a proteção de espécies ameaçadas. Respira fundo. Ajeita o casaco e caminha em direção à sala de reuniões com uma confiança forçada. Cada passo exige um esforço consciente. Sente-se como se estivesse a caminhar no convés de um navio em mar agitado, ajustando-se constantemente a movimentos que mais ninguém consegue perceber. A reunião começa bem. William senta-se e inicia a discussão com a paixão eloquente que o tornou um defensor eficaz das causas da conservação. Fala sobre os elefantes, sobre a crise que as populações de rinocerontes enfrentam e sobre a necessidade de uma ação internacional coordenada. A sua voz soa normal aos seus próprios ouvidos e, durante alguns minutos, quase se esquece de que algo está profundamente errado. Depois, a meio de uma frase, a sua visão torna-se turva. Os rostos em redor da mesa parecem afastar-se ao longo de um corredor extenso, distantes e distanciados. A voz ficou abafada, como se estivesse debaixo de água. Parou de falar, sem ter a certeza do que estava a dizer, incapaz de se lembrar do que vinha a seguir. Vossa Alteza Real, alguém estava a falar com ele. Tenta responder, mas não consegue organizar os seus pensamentos em palavras. A sala inclina-se bruscamente para a direita. Agarra os braços da cadeira, os nós dos dedos brancos tentando firmar-se em algo sólido. Eu penso, começa, mas a frase desfaz-se. A última coisa que registra é o seu próprio corpo a deslizar para frente. O som longínquo de cadeiras a serem arrastadas. Uma voz urgente a chamar pelo seu nome. Depois a escuridão engole tudo por completo. Volta a si aos poucos, sentindo a alcatifa contra a bochecha. Mãos a lamparar-lhe a cabeça. Uma voz a dizer, chamem já o médico. Quer dizer que está bem, que estão a exagerar, mas a sua boca não consegue formar as palavras. Os seus membros parecem desconectados das suas intenções. O tempo torna-se elástico. Os minutos podem parecer horas. É transferido para um sofá numa sala privada adjacente. Alguém lhe afrouxa a gravata. Um medidor de tensão arterial aperta-lhe o braço. As vozes falam em terminologia médica que ele apenas compreende parcialmente. Ouve sons elevados, neurológicos e de avaliação imediata. Quando finalmente consegue abrir completamente os olhos, depara-se com um médico que reconhece de consultas médicas anteriores no palácio. O rosto do homem é profissionalmente neutro, mas os seus olhos transportam uma preocupação que não pode ser completamente escondida. O senhor pregou-nos um susto de morte. William tenta sentar-se, mas uma mão firme no seu ombro mantém-no deitado. A reunião está adiada. Neste momento, precisamos de nos concentrar em si. As palavras soam com um peso desconfortável. Concentre-se nele, não nas suas obrigações, não na sua agenda, não na imagem pública cuidadosamente cultivada, mas antes no seu corpo debilitado. Este não é o primeiro incidente. Pois não? Pergunta o médico em voz baixa. Guilherme fecha os olhos. A verdade tem um sabor amargo. Não. Há quanto tempo apresenta estes sintomas? Semanas, talvez mais. Pensei que fosse apenas estresse. E por que não procurou atendimento médico? Porque é o futuro rei. Porque as pessoas dependem dele. Porque demonstrar fraqueza parece falhar com todos os que já acreditaram nele. Porque a avó serviu até os 96 anos e ele mal passou dos 40. Porque há sempre outra obrigação, outra aparição pública, outro motivo para perseverar. Porque pensei que conseguiria lidar com isto, diz finalmente. A expressão do médico suaviza. Algumas coisas não se resolvem apenas com força de vontade. O que é que há de errado comigo? Pergunta, e a sua voz soa mais baixa do que pretendia. Ainda não sabemos, mas vamos descobrir. Como liderar quando não se pode confiar no próprio corpo? Como cumprir o destino para o qual se nasceu quando cada passo parece atravessar areia movediça? Como é que um futuro rei enfrenta uma batalha para a qual nunca se preparou? A sua busca silenciosa por respostas. Catarina aprendeu desde cedo a vestir a compostura como se fosse uma segunda pele. A sorrir no meio da incerteza, a fazer com que todos à sua volta se sintam seguros, mesmo quando ela própria se sente à deriva. Mas por detrás desta aparência impecável, vive uma mulher que ama intensamente e se preocupa profundamente. O quarto tem um ligeiro cheiro do seu perfume e de livros antigos. Família e reconfortante. Ela move-se à volta da secretária, examinando o caos organizado de pastas e correspondência que compõe o seu trabalho diário. É então que ela vê um envelope simples de papel pardo, um pouco mais grosso que os outros, com um carimbo vermelho de confidencialidade na frente. Está à parte de tudo, deliberadamente colocado ali ou talvez esquecido num momento de distração. A mão dela paira sobre ele. Ela não devia olhar. Ela sabe disso. O que quer que esteja lá dentro não era para os olhos dela. Ainda não. Não assim. Papel timbrado médico. Resultados laboratoriais. Relatórios de exames de imagem.
Os seus olhos percorrem as páginas, tentando compreender a linguagem clínica que parece ter sido criada para obscurecer, em vez de esclarecer. Mas certas palavras saltam-lhe aos olhos com uma clareza brutal. Anormal, preocupante, requer acompanhamento imediato. Envolvimento neurológico, progressão, ela fica sem ar. As páginas tremem-lhe nas mãos enquanto continua a ler, juntando as peças de uma história que William lhe tem escondido. Prova após prova, consulta após consulta. Sintomas documentados com assustadora precisão. Distúrbios visuais, problemas de equilíbrio, atrasos cognitivos, dor persistente. Há quanto tempo o carrega sozinho? Quantas manhãs sorriu ao pequeno almoço, escondendo resultados como estes? William, ela sussurra para o quarto vazio. O que está a enfrentar? A questão permanece sem resposta. Ela volta a ler os documentos, na esperança de ter percebido mal, na esperança de que o jargão médico signifique algo menos assustador do que parece. Mas as recomendações no final da última página não deixam margem para interpretações erradas. Consulta urgente com um neurologista. Possível internamento hospitalar para avaliação completa. Discussão sobre as opções de tratamento e prognóstico. Prognostico, uma palavra tão clínica para algo que poderia destruir todo no seu mundo. Ela pensa nas crianças. George, com as suas perguntas sérias e a sua determinação em compreender tudo. Charlotte, com a sua perspicácia, sempre a perceber quando algo está errado. Louis, ainda tão jovem, ainda acredita que os seus pais são invencíveis. Como contar-lhes que o pai está doente? Como explicar algo que o próprio não compreende completamente? Catherine fecha os olhos e vê George a perguntar. O papá vai ficar bem? Vê Charlotte a observar o seu rosto em busca de sinais de medo. Ela vê Louis a estender a mão a William, confiando plenamente na segurança daquele contacto. As cenas imaginadas atravessavam-na com dor física. Ela começa a elaborar explicações na sua mente, testando diferentes abordagens. Mantenha a simplicidade. Não minta, mas também não o sobrecarregue. Tranquilize-os, dizendo que o papai está a receber os melhores cuidados. Faça-os sentir-se seguros, mesmo quando você não se sente assim. Os ensaios mentais parecem insuficientes. Escudos frágeis contra a tempestade que pode estar para vir. As horas passam num ápice. Reúne-se com a equipa, revisar os horários, ajuda Charlotte com os trabalhos de casa. Tudo isto enquanto carrega o peso de todo o seu conhecimento. William chega tarde a casa, beija-lhe a testa e pergunta-lhe sobre o dia dela. Ela sorri e responde, retribuindo a gentileza com a sua própria atuação. Mas, por dentro, gritava para que ele lhe contasse a verdade, para que deixasse de a proteger de algo que deveriam enfrentar juntos. Nessa noite, depois de as crianças finalmente terem dormido e de William se ter recolhido ao seu escritório para trabalhar, Catherine fugiu para o jardim do palácio. O ar de novembro cortava-lhe a pele, mas ela acolheu o frio. Parece genuíno de uma forma que nada mais parece agora. O jardim está vazio e escuro, iluminado apenas pelo brilho das janelas do palácio. Percorre os trilhos familiares sem pensar, os seus pés levando-a até ao pequeno banco escondido sob um velho carvalho. É aqui que ela vem quando precisa de estar sozinha, quando o peso do seu papel se torna insuportável perante os outros. Senta-se e deixa a fachada finalmente ruir. As lágrimas vêm quentes e rápidas, escorrendo-lhe pelas bochechas em torrentes que não consegue controlar. Os ombros tremem-lhe com os soluços que ela tem reprimido o dia todo, a semana toda, talvez até mais. Ela pressiona as mãos contra a boca para abafar os sons, mesmo sabendo que não está ali ninguém para quebrar o seu silêncio. Não te posso perder, sussurra ela na escuridão. Não consigo fazer isto sem ti. O medo que ela vinha controlando com tanto cuidado invade-a como uma onda. Medo do diagnóstico desconhecido. Medo de ver William sofrer. Medo de ficar viúva, de criar os filhos sozinha, de enfrentar as exigências impossíveis da vida na realeza sem o seu companheiro. Ela foi forte durante tanto tempo, mantendo tudo unido apenas com a sua força de vontade. Mas a força tem os seus limites. Pensa no dia do casamento. Nas promessas que fizeram, na saúde e na doença. Ela dissera aquelas palavras com tanta convicção, nunca imaginando que seria testada daquela forma, nunca imaginando que o homem que parecia tão sólido, tão inabalável, pudesse ser derrubado por algo invisível a agir dentro do seu próprio corpo. Quando finalmente se levanta para voltar para dentro, as suas pernas parecem instáveis. Ela caminha de volta em direção ao palácio, abraçando-se para se proteger do frio. Através da janela do escritório, ela consegue ver a silhueta de William curvado sobre a secretária. Ainda a trabalhar, ainda a esforçar-se. O seu coração dói de amor e de medo na mesma medida. Quando a força se despedaça, quem junta os cacos? Ainda não sabe a resposta, mas sabe que vai descobrir, quer esteja preparada ou não. A mãe que não pode falhar com o seu filho.
O rei Carlos conversa com as suas plantas no jardim de Highgrove, acreditando que o cuidado e a conversa as ajudaram a crescer. Passou décadas a defender causas que outros rejeitavam. A agricultura biológica, a arquitetura que honra o patrimônio histórico e as ações climáticas antes mesmo de se tornarem populares. O telefone ao lado da cama toca às 6h47. Charles desperta lentamente, a sua mão procurando automaticamente o telefone. Chamadas a esta hora nunca são um bom sinal. A voz da sua secretária particular chega, firme, mas tensa, de uma forma que faz Charles endireitar-se de imediato. Majestade, peço desculpa pela interrupção. Houve um incidente que envolveu o príncipe de Gales. As palavras atingiram-no como um balde de água fria. Que tipo de incidente? Desmaiou durante uma reunião no Palácio de Kensington esta manhã. A equipa médica respondeu imediatamente. Está agora consciente, mas os médicos estão bastante preocupados. Charles já está fora da cama, com o coração a bater forte no peito. Qual a gravidade? Ainda estão a avaliar. Senhor, mas acharam que o senhor deveria ser informado sem demora. A conversa continua com detalhes e atualizações, mas Charles mal consegue processar a informação. Charles veste-se rapidamente, as suas mãos executando os movimentos familiares enquanto os seus pensamentos se dispersam. Recorda-se de uma outra manhã, há décadas, quando recebeu um telefonema sobre Diana, da forma como o mundo se tinha transformado, da tarefa impossível de contar aos filhos que a mãe partira, da impotência de não os poder proteger daquela dor específica. Agora, conduzindo pelas ruas da cidade em direção ao Palácio de Kensington, Charles sente aquela antiga impotência regressar. De que serve ser rei se não se pode proteger o próprio filho das trevas que se apoderaram dele? No palácio, é conduzido rapidamente por corredores até um quarto privado, onde William jaz no sofá, pálido e abatido. Catherine senta-se ao lado dele, segurando-lhe a mão. Ela levanta-se quando Charles entra e ele apercebe-se do medo que ela tenta esconder por detrás da sua expressão serena. Pai, diz William, tentando endireitar a postura. Não faça isso, diz Charles, atravessando rapidamente a sala. Apenas descanse. Puxa uma cadeira para perto e senta-se, procurando no rosto do filho respostas que não existem. Os médicos têm explicações, terminologia médica sobre os sintomas neurológicos e as incertezas diagnósticas, mas nada de definitivo, nada que lhe diga se o filho vai ficar bem ou se está a testemunhar o início de algo terrível. Estou bem, diz William, mas a sua voz não mostra convicção. Estão a ser excessivamente cautelosos. Ótima, responde Carlos. Que sejam cautelosos. Que sejam minuciosos. O que não diz, o que não pode dizer nesta sala com médicos e funcionários por perto, é que está aterrorizado, que a ideia de perder William lhe dá a sensação de que o chão está a cair debaixo dos seus pés, que lhe trocaria a coroa e tudo o que vem com ela se isso significasse que o seu filho ficaria bem. Telefona aos melhores especialistas do país, usando influências que só um rei pode usar. Organiza consultas e procura segundas opiniões, mobilizando recursos com uma urgência discreta. Entre compromissos oficiais, recebe atualizações que lhe dizem tudo e nada ao mesmo tempo. O William está estável. Estão a realizar mais exames. Nada está certo ainda. Ao anoitecer, Charles encontra-se sozinho na capela do palácio. Encontrou sempre conforto nestes espaços tranquilos, no ritual e na quietude que oferecem um alívio das exigências da sua posição. Percorre o corredor central, os seus passos ecoando na sala vazia, e aproxima-se do altar. Ajoelha-se, algo que já não faz com facilidade devido às suas articulações envelhecidas, mas este momento exige toda a humildade. Inclina a cabeça e deixa que o silêncio o envolva como um cobertor. Estou a pedir, sussurra no silêncio. Por misericórdia? Por força? Por qualquer graça que possa estar disponível. Pensa em William quando era criança, sério e cauteloso mesmo naquela época, sempre a tentar fazer a coisa certa. Pensa no homem em que William se tornou, dedicado, compassivo, lutando sob fardos que nunca pediu, mas que carrega na mesma. Pensa em George, Charlotte e Louis, que precisam do pai. Em Catherine, que ama William com uma devoção feroz, na nação que um dia procurará a liderança de William. Eu estarei ao lado dele, diz Charles, e as palavras soam como um juramento. Aconteça o que acontecer, não importa quanto tempo demore, não o deixarei enfrentar isto sozinho. Não sabe se as orações são atendidas da forma que as pessoas esperam. Viveu o suficiente para compreender que a fé não garante resultados. Que coisas terríveis acontecem a pessoas boas. Que por vezes a única escolha é continuar mesmo quando o caminho que temos pela frente parece impossivelmente sombrio. Mas ajoelhar-se aqui na capela, fazendo promessas a qualquer força que possa estar ao ouvir, dá-lhe algo a que se agarrar. Um propósito que vai para além do dever. Um compromisso que lhe parece mais fundamental do que qualquer juramento que tenha feito na sua coroação.
quando finalmente se levanta, com os joelhos a protestar contra o movimento, não sente menos medo, mas tem mais clareza sobre o que realmente importa. As reuniões, os documentos e os intermináveis protocolos da realeza vão continuar, mas a sua prioridade mudou de uma forma que parece ao mesmo tempo assustadora e necessária. É um rei, sim, mas antes disso, sempre antes disso, é um pai. E se o seu filho precisar que ele ponha de lado a coroa para estar presente nesta crise, então é exatamente isso que ele vai fazer. Caminhando de volta pelos corredores escuros, Charles faz cálculos silenciosos. Quanto é que ele pode delegar? Como pode reestruturar as suas obrigações para estar disponível para o William? O que significa ser monarca e pai quando estes papéis puxam em direções opostas? Que voto pode acalmar os receios de um pai que pode perder o seu filho? Talvez nenhum. Talvez a única resposta seja manter-se firme na tempestade e recusar-se a desistir, por mais fortes que sejam os ventos. O diagnóstico que pode abalar a monarquia. A draw. Margaret Hartwell dedicou 30 anos à medicina e, durante esse tempo, aprendeu que a cura exige mais do que conhecimento. É preciso compaixão. Mas esta noite, sentada no seu gabinete no centro médico do palácio, com uma pilha de resultados de exames à sua frente, esta calma está a ser testada de formas que ela alguma vez imaginou. Ela ajusta os óculos e inclina-se para mais perto do ecrã, na esperança de que, de alguma forma, as sombras se reorganizem em algo menos alarmante. Não. A ressonância magnética mostra anormalidades que provocam contrações no estômago dela, áreas de preocupação em regiões do cérebro que controlam a função motora, a visão e a coordenação. Os exames ao sangue contam uma história preocupante. Os marcadores estão elevados de formas que sugerem envolvimento sistêmico. Do outro lado da mesa, o Dr. Simon Chen, o neurologista que ela chamou para uma consulta, passa a mão pelos cabelos, em frustração. É mais novo do que Margaret, brilhante e meticuloso, mas nem a sua vasta formação o preparou para a complexidade deste caso específico. O padrão é consistente com degeneração neurológica progressiva, diz Simon em voz baixa, mas a rapidez com que se manifesta é invulgar. A maioria dos casos desenvolve-se ao longo de anos. Parece que tudo se acelerou numa questão de meses. Margaret acena com a cabeça, com a garganta apertada. Qual o prognóstico? Simon hesitou. E essa hesitação diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. Se a trajetória atual se mantiver, estamos a falar de um declínio funcional significativo nos próximos 12 a 18 meses. Perda de controle motor. Comprometimento da visão. Possíveis efeitos cognitivos. Eventualmente, não termina a frase. Ele não precisa? Deve haver opções de tratamento, diz Margaret, embora já saiba, através da sua investigação, que as opções ali são limitadas e, em grande parte, ineficientes. Existem intervenções que podem atrasar a progressão da doença. Medicamentos que podem controlar os sintomas, mas nada que cure, nada que impeça o que já começou. Tem 42 anos, diz ela, e a voz falha-lhe um pouco. Tem 3 filhos pequenos. Ele deveria ser rei um dia. Eu sei, responde Simon, mas a doença não quer saber de nada disso. Na manhã seguinte, Margaret convoca uma reunião de emergência com a equipa médica que tem acompanhado o caso de William. 6 médicos reúnem-se na sala de conferências, com semblantes sérios. A atmosfera está carregada de tensão enquanto Margaret apresenta as descobertas, detalhando cada resultado de exame, cada imagem, cada evidência que os leva a uma conclusão inevitável. O Dr. James Morrison, o médico de clínica geral sênior, interrompe a conversa a meio. Temos a certeza absoluta? Poderá haver outra explicação? Fizemos todos os exames possíveis, responde Simon. Descartamos infecções, doenças autoimunes e distúrbios metabólicos. Os exames de imagem são conclusivos. Os marcadores sanguíneos confirmam. Não se trata de um diagnóstico errado. Um silêncio segue-se às suas palavras à volta da mesa. Os médicos que dedicaram as suas vidas à cura estão a deparar-se com os limites das suas capacidades. Algumas doenças são incuráveis, por mais avançada que seja a medicina, por mais habilidosos que sejam os médicos. O que dizemos à família? Questioner Dora. Sarah Chen, especialista em medicina interna do palácio. Margaret tira os óculos e esfrega os olhos. Esta é a pergunta que a tem mantido acordada à noite. Quanta informação devem partilhar imediatamente? Como se diz a um pai que o seu filho está a morrer? Como se diz a uma esposa que o futuro que ela imaginou está a desmoronar-se? Dizemos a verdade, diz Margaret finalmente. Eles merecem saber o que estão a enfrentar. Tudo o que seja menos do que isso seria uma injustiça para todos os envolvidos. Mas há divergências à mesa das negociações. O Dr. Morrison defende uma abordagem mais cautelosa, revelando a informação gradualmente para evitar sobrecarregar a família. Outros preocupam-se com as implicações políticas. Se a notícia sobre a gravidade do estado de saúde de William for divulgada, isso poderá destabilizar toda a monarquia.
O debate agudiza-se, com as vozes a elevarem-se à medida que a ética se choca com o pragmatismo. Não é apenas um paciente, alguém salienta, é o herdeiro do trono. As implicações vão muito além de uma única família. É exatamente por isso que precisamos de ser honestos, defende Margaret com firmeza. Precisam de tempo para se preparar, para tomar decisões, para dizer o que é preciso dizer enquanto ainda é tempo. A reunião termina sem um consenso total, mas Margaret sabe o que tem de fazer. É a médica-chefe. A responsabilidade recai sobre ela. Nessa tarde, ela regressa ao seu gabinete e começa a redigir o relatório final. O documento que será entregue ao rei Carlos e a Catarina. A avaliação que transformará as suas vidas de formas que ainda não conseguem imaginar. Ela escreve lentamente, escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Isto não é apenas documentação médica. É uma sentença de morte escrita em linguagem clínica. Detalha as descobertas. Explica o diagnóstico em termos que uma pessoa sem formação médica possa compreender e descreve a progressão esperada. Inclui informações sobre as opções de tratamento, embora a palavra paliativo apareça com mais frequência do que ela gostaria. No final do relatório, ela escreve um parágrafo que ultrapassa os limites profissionais habituais. Quero que a família saiba que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o príncipe de Gales recebe os melhores cuidados possíveis. Embora o prognóstico seja grave, existem medidas que podemos tomar para manter a sua qualidade de vida e controlar os sintomas. Ele não o enfrentará sozinho. É um pequeno consolo perante notícias devastadoras, mas é tudo o que ela pode oferecer. Margarida imprime o relatório e sela-o no envelope marcado como confidencial para Sua Majestade e a Princesa de Gales. Segura-o por um longo momento, sentindo o peso das páginas. Uma pilha de papel tão fina para carregar consequências tão enormes. Pensa em William, o jovem bondoso que até agradecia sinceramente após as consultas de rotina, que perguntava pelos netos, que tratava a equipa médica com genuíno respeito. Ela pensa nos filhos dele, que vão ver o pai definhar. M. Catherine, que se tornará cuidadora. Sir Charles, que terá de se preparar para uma sucessão que nunca desejou que acontecesse desta forma. Quando a tinta seca numa página, quantas vidas pode mudar? Margarida não tem resposta. Sabe apenas que, depois de entregar este relatório, nada será como antes. As informações contidas nestas páginas terão repercussões afetando todos os que estão ligados a Guilherme, alterando planos e futuros na própria estrutura da monarquia. O diagnóstico está escrito, a verdade está documentada, e não há como desfazer o que a ciência médica revelou. O silêncio que fala mais alto. Eleanor Price não é importante, nem tem grande importância. Apenas uma assistente administrativa sênior que mantém tudo a funcionar sem problemas nos bastidores. Mas a sua longevidade proporcionou-lhe algo mais valioso do que o estatuto. Ela compreende o ritmo deste lugar, os padrões que regem a vida da realeza. Tudo começa numa manhã de terça-feira, quando Eleanor chega à sua secretária e encontra a agenda de William completamente alterada. Ela pega no telefone para ligar à secretária particular de William para esclarecer a situação. Mas a chamada vai diretamente para a caixa de correio. Só isso já é incomum. Estes escritórios funcionam com base na comunicação em constante coordenação. O silêncio não faz parte do sistema. Ao longo da manhã, Eleanor apercebe-se de outras irregularidades. As reuniões que deveriam ocorrer em salas de conferência são transferidas para salas privadas. A equipe médica, que normalmente trabalha no centro de saúde, é vista a entrar por portas laterais, transportando sacos com equipamento que sugere visitas domiciliárias. As chamadas telefônicas são atendidas à porta fechada, em voz demasiado baixa para ser ouvida. A mudança de atmosfera é inegável. Os funcionários, que normalmente conversam descontraidamente pelos corredores, falam agora em voz baixa, interrompendo abruptamente as conversas quando alguém se aproxima. Há uma tensão no ar que faz lembrar a Eleanor os dias após notícias difíceis, aquela respiração coletiva suspensa enquanto se aguarda um esclarecimento que talvez nunca chegue. Por que razão o príncipe mais disciplinado se afastaria subitamente das suas funções? Eleanor viu William crescer de um adolescente em luto a um dedicado servidor público. Viu-o chegar cedo a compromissos, ficar até tarde para terminar a papelada, superar a exaustão porque o dever assim o exigia. Não é alguém que cancela compromissos de ânimo leve. Seja o que for que tenha provocado este afastamento repentino, deve ser algo significativo, talvez até grave. Na quarta-feira, Eleanor está a trabalhar até tarde quando vê Catherine a caminhar pelo corredor em direção à ala médica. São quase 10 horas, bem depois da hora a que a princesa normalmente se recolheria para dormir. Caminha rapidamente, mas não freneticamente, com a postura rígida e controlada. Eleanor reconhece aquela linguagem corporal específica. É a forma como as pessoas se movem quando estão a controlar-se apenas com força de vontade.
Catherine não repara em Eleanor parada à porta da sala de cópias. Está demasiado concentrada no seu destino, demasiado absorvida pela crise pessoal que está a enfrentar. Eleanor observa-a desaparecer na esquina e sente a sua ansiedade aumentar. Na noite seguinte, volta a acontecer. Catarina circulava pelo palácio a uma hora em que deveria estar a descansar, dirigindo-se para as salas onde os médicos consultavam e tomavam decisões médicas. Eleanor começava a juntar as peças de um quadro que não queria ver. A agenda cancelada, a equipe médica, as vigílias noturnas da Catarina. Algo está errado com William, e seja o que for, é suficientemente grave para destabilizar a meticulosa engrenagem da vida da realeza. Quando uma princesa caminha em silêncio, que tipo de medo? Me acompanha? Eleanor pensa nas crianças, em George, em Charlotte, em Louis, que por vezes vê nos corredores as suas gargalhadas ecoando pelas divisões que geralmente mantêm uma postura tão zelosa. O que eles estão a dizer? O que compreendem sobre as mudanças que acontecem à sua volta? O pensamento aperta-lhe o peito. Na quinta-feira, até os funcionários de nível mais baixo começam a sussurrar. Ninguém sabe os pormenores, mas todos pressentem que algo de significativo está a acontecer. Eleanor ouve fragmentos de especulação na sala de descanso. Teorias que variam do banal ao catastrófico. Ela não participa nessas conversas. A sua lealdade é demasiado profunda para os mexericos e, além disso, ela não quer dar voz aos medos que se formam na sua mente. A manhã de sexta-feira traz um acontecimento que confirma as piores suspeitas de Eleanor. Às 8 horas, a equipa sênior recebe um memorando urgente. Todos os colaboradores não essenciais devem trabalhar a partir de casa durante o dia. Está agendada uma reunião privada de importância crucial e a família requer total privacidade e segurança. Eleanor leu o aviso 3 vezes. O coração afunda-se cada vez mais a cada leitura. Em 23 anos, ela nunca viu isso acontecer. Nem por mortes de familiares afastados, nem por crises políticas, nem por conflitos familiares. Este nível de confinamento sugere algo catastrófico, algo que exige absoluta confidencialidade e uma gestão cuidadosa. Ela junta as suas coisas lentamente, observando outros funcionários fazerem o mesmo. Os seguranças percorrem o edifício, garantindo, com cortesia, mas com firmeza, o cumprimento da diretiva. Os quartos são verificados, as portas são trancadas. O palácio, geralmente fervilhando de atividade, está a ser esvaziado como um edifício antes de uma tempestade. Que tempestade obriga um palácio a fechar as suas próprias portas? Eleanor sai pela entrada dos funcionários, juntando-se ao pequeno grupo de colegas que fazem a sua saída inesperada. Caminham em silêncio, cada um assimilando a estranheza de ser mandado embora. Do lado de fora dos portões, Londres segue o seu ritmo normal. Trânsito afluía. Pessoas a caminhar, a cidade indiferente ao drama particular que se desenrola por detrás dos muros do palácio. Mas Eleanor não consegue afastar a sensação de que está a testemunhar o início de algo que vai mudar tudo. Ela já viu história suficiente na realeza para saber que momentos como este se tornam divisores de águas. Há o antes e o depois, e nada permanece exatamente igual depois de a verdade vir ao de cima. Pensa no sorriso de William, na forma como agradece aos funcionários pelo nome, na sua genuína bondade que nunca parece forçada. Pensa na força de Catherine, nas crianças, em Charles, que já enterrou mais um membro da família. Seja o que for que esteja a acontecer dentro daquelas portas trancadas, seja qual for o diagnóstico, prognóstico ou terrível verdade que esteja a ser discutida, afetará todos de formas que se estenderão muito para além da família imediata. Eleanor caminha em direção à estação de metrô, com os sapatos confortáveis a tilintar contra o pavimento. À sua volta, as pessoas correm para os seus próprios destinos, absortas nas suas vidas, alheias ao facto de que, por detrás da elegante fachada do Palácio de Kensington, se desenrola uma crise essa que acabará por afetar toda a nação. Sempre teve facilidade em aperceber-se das situações, em pressentir as mudanças na atmosfera antes que os outros se apercebam. E agora, todos os seus instintos, aprimorados ao longo de 23 anos, gritam que o que quer que esteja a acontecer é devastador. Os compromissos cancelados, as consultas médicas, as vigílias silenciosas de Catherine e agora, este confinamento sem precedentes. Tudo aponta para uma conclusão que ela não quer alcançar. Quando chega à plataforma do metrô, Eleanor já tomou uma decisão. Ela não vai especular. Ela não vai fazer mexericos. Vai esperar por instruções oficiais e continuar a fazer o seu trabalho com a discrição e a lealdade que definiram a sua carreira. Mas também se prepara para uma possível desilusão, porque o silêncio naqueles corredores do palácio diz muito a quem souber ouvir. O que sabem os corredores mais silenciosos antes de o mundo ouvir? Sabem que algumas verdades são demasiado pesadas para serem ditas à pressa.
Sabem que, a porta fechada, as famílias se desfazem e se reconstroem perante novas realidades. Quando uma nação sustém a respiração, a primeira-ministra Sarah Thornton sempre se orgulhou da sua compostura sob pressão. Ela enfrentou crises econômicas, tensões internacionais e escândalos políticos com mãos firmes e cabeça fria. Esta manhã, sentada sozinha no seu escritório privado no número 10 de Downing Street, segura um envelope com o selo real, e as suas mãos tremem de uma forma que nunca tremeram durante as negociações orçamentais ou as sessões de emergência do parlamento. Ela rompe o selo cuidadosamente e desdobra a carta que está lá dentro. As palavras são formais, ponderadas, escritas na linguagem cuidada que as comunicações da realeza sempre empregam. Mas, por detrás da linguagem diplomática, a mensagem é devastadoramente clara. O príncipe William foi diagnosticado com uma doença neurológica progressiva. O prognóstico é reservado. O tempo de recuperação é incerto, mas preocupante. A família pede privacidade, ao mesmo tempo que reconhece o direito do público a saber sobre a saúde do futuro rei. Sarah lê a carta 2 vezes, depois coloca-a em cima da mesa e tapa o rosto com as mãos. Por um instante, ela permite-se simplesmente sentir o peso do que isso significa para William, para a sua família, para o país que o viu crescer, desde um rapaz a caminhar atrás do caixão da mãe até um homem que se prepara para liderar uma nação. Depois, respira fundo, endireita os ombros e pega no telefone. Há trabalho a fazer. No Palácio de Kensington, a família reúne-se numa sala de estar privada que parece demasiado pequena para a enormidade do que tem pela frente. Charles está sentado numa cadeira de espaldar alto, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor mal disfarçada. Catherine está sentada ao lado de William no sofá, com a mão firmemente entrelaçada na dele. Do outro lado, altos funcionários e conselheiros do palácio aguardam com blocos de notas e expressões cautelosas, prontos para lidar com a tarefa impossível de anunciar uma tragédia. William parece pálido, mas determinado. O tremor nas suas mãos é mais visível agora que deixou de tentar escondê-lo, mas a sua voz mantém-se firme enquanto se dirige para a sala. Sei que todos me querem proteger, diz em voz baixa. Gerir isto com cuidado, controlar a narrativa. Mas acho que devemos dizer a verdade às pessoas. Charles inclina-se para a frente. A verdade. Sim, mas também precisamos de o proteger a si e as crianças de... De quê, pai? William interrompe gentilmente. Da realidade. Eles acabarão por descobrir. Melhor que venha de nós, com honestidade, do que através de especulações e boatos. Catherine aperta-lhe a mão, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Qualquer que seja a sua decisão, estou consigo. Os assessores trocam olhares. Amdalis, diretor de comunicação que trabalha para a família há décadas. Pigareia. Sr. Al-Hezreal, se anunciarmos a extensão total do diagnóstico, a resposta será esmagadora. A atenção da imprensa, a reação do público, tudo poderá tornar-se impossível de controlar. Então, pedimos o que precisamos, responde William. Privacidade. Tempo e espaço para enfrentarmos isto em família. Mas fazemo-lo com honestidade. Há um longo silêncio. O maxilar de Charles contrai-se enquanto luta contra emoções demasiado intensas para serem expressas por palavras. Finalmente, acena com a cabeça. Se é isso que deseja, então iremos apoiá-lo completamente. William esboça um leve sorriso. Obrigado. A declaração é redigida ao longo de várias horas, cada palavra debatida e melhorada. William insiste em rever cada linha, fazendo alterações que suavizam a formalidade e acrescentam calor humano. Quer que as pessoas compreendam não só os factos médicos, mas também a sua gratidão pelo apoio recebido, o seu compromisso com a família e a sua esperança de que respeitem a privacidade de que os seus filhos necessitam neste momento difícil. Ao anoitecer, a declaração está finalizada. Os funcionários do palácio coordenam-se com o gabinete do primeiro-ministro. As cadeias de televisão são alertadas de que será feito um anúncio importante. Por todo o país, as pessoas começam a pressentir que algo de importante está prestes a acontecer, embora poucas imaginem a natureza devastadora do que estão prestes a ouvir. Às 8 horas, o comunicado é divulgado em simultâneo em todos os canais oficiais. As palavras são simples e diretas. É com grande tristeza que anunciamos que Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, foi diagnosticada com uma grave doença neurológica. O príncipe está a receber excelentes cuidados médicos e mantém-se empenhado nas suas funções, na medida em que as circunstâncias o permitem. A família pede privacidade neste momento difícil e agradece o apoio da nação. Em poucos minutos, a notícia espalha-se por todo o reino. Os programas de televisão são interrompidos por boletins noticiosos de última hora. As pessoas param nas ruas, olhando para os seus telemóveis incrédulas. Nos bares e salas de estar, as conversas param abruptamente enquanto a realidade se impõe.
o futuro rei. O homem que representa a continuidade e a estabilidade está gravemente doente. Sarah Thornton aparece na televisão pouco depois, com a voz firme, mas os olhos a demonstrarem uma profunda emoção. Os nossos pensamentos estão com o príncipe William, a princesa Catherine e a sua família neste momento incrivelmente difícil. O príncipe serviu esta nação com dedicação e elegância. E nós estaremos ao seu lado agora, enquanto enfrenta este desafio. No Palácio de Kensington, William está sentado com a família, a televisão desligada e o telefone no silêncio. George encosta-se ao ombro do pai, sem compreender completamente, mas sentindo a gravidade do momento. Charlotte segura a mão da mãe com força. Louis brinca sossegado no chão, a sua inocência um breve alívio do peso que a todos oprime. Vamos ultrapassar isto, diz Catherine baixinho, embora sua voz trema. William olha para os filhos, para a mulher, para a vida que construíram juntos e sente toda a força do que pode perder. Mas também sente o amor deles a envolvê-lo, amparando-o quando as suas próprias forças vacilam. Lá fora, a nação inicia o processo de absorção deste choque, de reconciliação da imagem de um príncipe saudável com a realidade do seu diagnóstico. As vigílias formam-se espontaneamente em frente aos portões do palácio. As mensagens de apoio chegam de todo o mundo, e em lares por todo o Reino Unido. Pessoas que nunca conheceram William sentem uma tristeza genuína por um homem que viram crescer diante dos seus olhos. Como é que um reino se cura quando o seu futuro assenta em terreno frágil? Talvez da mesma forma que qualquer família, mantendo-se unida, escolhendo a honestidade em vez de mentiras convenientes e permanecendo juntos, mesmo quando o chão debaixo dos seus pés ameaça ceder.